Queridos amigos e companheiros, bem-vindos a mais uma reunião doutrinária. Hoje, tratando o tema da lei do amor. Mas, antes de iniciarmos as nossas atividades propriamente ditas, vamos juntos elevar os nossos pensamentos, colocando-nos em atitude de prece e oração, para que assim possamos nos sintonizar com o alto, com as energias superiores, com todas as comunidades, com todas as colônias, com todos os ambientes que se encontram as espiritualidades superiores, para que possamos captar as suas intuições, as suas instruções e as energias necessárias para o nosso refazimento e a nossa disposição em seguir em frente na nossa tarefa, tanto individual quanto coletiva. E assim, desta forma, rogamos permissão ao plano maior para que possamos iniciar as nossas atividades de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, queridos amigos e companheiros, este é um tema de grande relevância e, vamos dizer assim, praticamente a essência da nossa razão de existir. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, de uma forma integral. E esta é uma oportunidade de refletirmos sobre este assunto e procurarmos, estando sintonizados, captar as palavras que sempre trazem na sua íntegra, no seu conteúdo, momentos de reflexão e de ampliação da nossa consciência. Vamos lembrar que nós, em nossa origem, nós só temos instintos. Foi assim que começamos. Avançando e se corrompendo ao longo do tempo. Mas depois fomos migrando e evoluindo para as sensações. E assim fomos nos instruindo e depurando, podendo então sermos dotados de sentimentos. Este amor que falamos, ele reflete dentro de nós como a figura de um grande sol interior. Lembrando que vivemos num sistema solar e que o Sol é a nossa grande fonte de energia, de todas as energias que desfrutamos aqui neste planeta que moramos, na Terra. Mas, dentro de nós, temos a mesma condição. E esse Sol interior, ele condensa e reúne todas as revelações sobre-humanas, aquelas que estão acima da nossa capacidade corporal, que fazem parte dos nossos atributos espirituais. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais,
ultrapassa a nossa humanidade. Ama com amplo amor os seus irmãos que ainda encontram-se em sofrimento. O Espiritismo pronuncia a segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. Isso é importante, porque é uma grande diferença da doutrina espírita para outros ensinamentos religiosos, a reencarnação. A reencarnação, ela não conduz ao suplício, mas a conquista do nosso ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. Corpo. Quando falamos do sangue, é o corpo. Resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. O que significa isso? Que em vez de nós estamos encarnados na condição de espírito, mas em vez de estarmos presos aos assuntos materiais, precisamos nos libertar para continuar a nossa evolução. No começo, como dissemos, o homem só possuía instintos. Portanto, ainda próximos do ponto de partida. Então, mesmo passando um período após o início, ainda nos encontramos mais próximo desse ponto do início, do ponto dos instintos, do que do nosso destino, da nossa meta, que é a lei do amor. Para nós avançarmos em direção à meta que nos foi proposta por Deus, que faz parte do nosso destino, precisamos vencer os instintos em favor dos sentimentos, sufocando assim os germes latentes da matéria. Então, nós ainda trazemos dentro de nós, como se fosse uma semente ainda em crescimento, dos nossos instintos, prendendo-nos aos aspectos materiais, mas que urge, através da nossa consciência, irmos nos libertando destes hábitos para caminharmos na direção dos sentimentos verdadeiros que são a lei do amor. O espírito precisa ser cultivado. Nós, como espírito, precisamos ser trabalhados como se fôssemos um campo. Nós não temos que trabalhar a terra para poder melhorar a produção, fazer a aração, fazer a fertilização, fazer os tratos culturais, para que nós possamos colher alimentos para esta população bilionária no nosso planeta. Nós não aprendemos isso. Nós iniciamos caçando e pescando no ambiente natural e aprendemos a agricultura. E o mesmo exemplo traduz-se para o nosso aspecto interior, para o nosso espírito, que é imortal e que reencarna para poder evoluir com a educação, com o aprendizado, com a ampliação da nossa consciência. Toda a riqueza futura vai depender do nosso trabalho atual. Por isso, precisamos estar focados no hoje. E isso frutificará muito mais do que os bens terrenos.
nós obteremos uma elevação gloriosa quando ampliarmos a nossa dedicação e o nosso esforço aos aspectos espirituais que traduzem a consciência da importância da lei do amor, em detrimento ao enfoque, à importância que ainda dedicamos aos aspectos materiais. O amor é de essência divina. Por isso que na nossa prece, nas nossas reflexões, precisamos elevar os nossos pensamentos onde estão esses espíritos. Eu gosto sempre de sugerir aos queridos companheiros para que possamos refletir como é que os espíritos de luz, os espíritos divinos vivem, o que eles fazem, quais são suas práticas, né? Então, podemos afirmar que o amor é a essência divina. E todos nós temos, no fundo do nosso coração, esta centelha, este fogo sagrado, este sol interior que citamos no início. E que isto é comprovado ao longo do tempo, muitas vezes. Há entre nós, indivíduos, que exercem uma grande dedicação aos tesouros do amor com animais, com plantas e até com coisas materiais. Só que isso significa um rebaixamento à lei do amor, à condição do instinto inicial. Então, naquela condição nossa inicial, aonde temos mais instinto, nós temos uma tendência a ter um grande amor por animais, plantas, coisas, em detrimento a um amor mais amplo sobre a humanidade, sobre os seres, sobre os espíritos, sobre as pessoas. Entretanto, mesmo assim, nós não sufocamos o germe que Deus nos depositou nos corações quando nos criou. Esse germe do amor, esse germe, essa semente, esse germoplasma, essa centelha está dentro de nós, faz parte de nós. É inequívoca onde estivermos e o que estejamos fazendo. Ela está lá, pronta, apta para ser burilada e desenvolvida, dependendo do nosso livre-arbítrio. Esse germe, né, essa centelha, se desenvolve e cresce como um feto, como uma vida. Ela não está lá estagnada. E essa centelha, ela se desenvolve e cresce com o que alimenta esse crescimento é a moralidade e a inteligência. Consciência, pensar, ler, estudar, refletir sobre os atos, sobre a conduta. Vivemos tempos muito propícios à reflexão sobre a moralidade. A moralidade significa que não depende do que os outros estão vendo para nós nos comportarmos de forma adequada. É uma condição nossa conosco mesmo. Nós ainda
resistimos aos conceitos da reencarnação. Nós não compartilhamos, aliás, nós resistimos a não compartilhar os afetos simpáticos, tornando-os egoístas. O que significa isso? Nós queremos amar muito aqueles que nós temos afinidade. Filhos, parentes, esposa, sogra, aqueles que nós temos proximidade, nós amamos incondicionalmente. Então há uma seleção. Nós, nas nossas reencarnações, ainda nos mantemos presos, aficionados a esses vínculos parentais próximos, caracterizando assim a presença do egoísmo. Mas vamos lembrar que praticar a lei do amor significa amar indistintamente a todos os nossos irmãos, seja quem for. Lembra que no início falamos de amarmos aqueles que também estão em sofrimento? Jesus frequentava os ambientes dos leprosos, aonde todos se afastavam. A pandemia, na época de Jesus, era a lepra. E essas pessoas, o isolamento social dos leprosos, era feito em cavernas, em casas afastadas, em locais que ninguém queria chegar lá perto, ninguém queria ver. Mas foi lá que Jesus foi e curou aqueles a quem ele teve contato, através da sua fé. A gente sabe que Jesus curava não por milagre, mas por sintonia do amor, que foi a grande lição que deixou para nós. Precisamos lembrar que essa tarefa da nossa evolução em direção à lei do amor é longa e difícil. Mas, irremediavelmente, ela se cumprirá. Simplesmente porque Deus assim o quer. Deus deseja o nosso progresso. Deus nos ama incondicionalmente. Temos o germe do sol dentro de nós e ele frutificará com o nosso esforço. Mas isso é e ele assim. A lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento do Espiritismo, que assim eliminará o egoísmo. Quando falamos na eliminação do egoísmo, estamos nos referindo ao egoísmo pessoal, daquela condição que nós estamos preocupados sempre primeiro conosco, do egoísmo familiar, porque damos importância ao nosso âmbito familiar, à nossa família, para a nossa família tudo, para os outros talvez, não é? Lembrando aquela passagem de Jesus, quando dizem, Jesus, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, e ele prega, quem são minha mãe e meus irmãos? Quando ele queria ensinar que todos, indistintamente, temos o mesmo relacionamento, porque devemos praticar o amor por todos. O egoísmo das castas, das nacionalidades, enfim, todas essas separações que nós estabelecemos, raças, países. Logo, breve,
nos livraremos disso, porque esta é a marca registrada da presença ainda do nosso egoísmo. Jesus ensinou: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Assim, a humanidade inteira precisamos amar indistintamente. Lembrando que nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que habitam estes mundos superiores e que também habitam o nosso planeta, porque também existe. E o nosso planeta está destinado a realizar breve, sensível progresso. Se verá os nossos habitantes, em virtude da transformação social que passaremos, a praticar esta sublime lei, refletindo a divindade. Isto é inequívoco, queridos amigos e companheiros. Por isso, mantenhamos-nos firmes, seguindo na direção mostrada por nós há muito tempo. E abracemos este momento de grande transformação em nosso planeta. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o nosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, refletindo a divindade. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana. Não existe raça indígena, raça preta, raça amarela, raça vermelha, raça branca. Existe a raça humana. É única. Somos irmãos na mesma ordem. E a felicidade durante a vida terrestre. Isso é o que acontecerá. Nós perceberemos isso. Os mais rebeldes, os mais viciosos se reformarão, observando os benefícios do ensinamento. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Às vezes, nos sentimos bonzinhos, porque estamos ali fechados no nosso ambiente, né? E achamos que isso é não estamos fazendo mal a ninguém. Mas quando nos isolamos e deixamos de fazer o bem a nós mesmos, quando nós resistimos no nosso progresso, sem nos expormos nas nossas condições morais, infelizmente também estamos praticando um egoísmo severo. E nós não queremos isso para nós. Então, precisamos refletir. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. A esterilidade e o endurecimento do coração humano cederá ao amor verdadeiro, como se fosse um imã
impossível de se resistir. O amor verdadeiro está lá. Nós temos esse germe dentro de nós. Deus deseja que nós progridamos. Então, este amor, ele será atraído por nós. Mesmo neste momento, sendo difícil de acreditar até nisso e visualizar. Porque a maldade predomina, a imoralidade ainda é excessiva, mas cabe a cada um de nós fazer o nosso papel, cumprir a nossa parte. Porque esta mudança é irreversível. Somos alertados e orientados constantemente. Temos provas inequívocas, demasiadas, que comprovam a existência da lei do amor, disponível para todos nós, porque a divindade superior está lá, não está? Alguém duvida que existem os espíritos superiores? Alguém não consegue encontrar nenhum exemplo de seres dotados de superioridade? Não vou nem dizer os nomes, que são vários, cada um encontrará o seu. Exemplos no Brasil, exemplos no mundo, exemplos na Índia, exemplos em todos os lugares existem. Seres que reencarnam com a missão de ajudar os sofredores como nós. A Terra, mundo de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. Esse fogo sagrado é o sol que brilha dentro de nós. Não é um fogo de destruição, é um fogo de luz, calor. E verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. João, o evangelista, dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Confesso que esta máxima tem se replicado na minha consciência. Como é que eu posso colocar isso em prática? Amai-vos uns aos outros. Frase tão simples de dizer, de compreender, mas de uma grande dificuldade ainda de praticar. Amados irmãos, aproveitemos essas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colherá delas imenso bem. Crede, fazei o sublime esforço que vos são pedidos. Amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos irão repousar. E assim, queridos amigos e companheiros, chegamos à conclusão deste nosso momento. Procuramos trazer aquilo que consideramos de conteúdo mais incisivo, para que tocasse os nossos corações, para que possamos refletir sobre os ensinamentos que estão aí há muito tempo, mas que nunca é o bastante de relembrarmos, de pararmos algum momento nos refletindo sobre isso, porque enquanto estamos aqui reunidos falando sobre este tema,
Com certeza estamos emanando as nossas vibrações, procurando contribuir singelamente para este momento de grande transformação planetária, como foi dito há muito tempo. Isso não é novo. O Evangelho foi escrito em 1856, 57, quanto tempo ele já está aí. E essas revelações também não foi novidade, Jesus trouxe tudo isso, mas nós temos aquela resistência, nós temos aquela ainda negligência. Ressaltamos a questão do compromisso, a questão do esforço, a questão do empenho, para que possamos, dentro do possível, das limitações de cada um de nós, dentro dos nossos atributos, dentro das nossas realidades, colocar em prática esses ensinamentos, começando conosco mesmo. Muito obrigado a todos por este momento que passamos juntos aqui, dividindo este tema tão vibrante, tão importante, tão edificante, pedindo assim que todos possamos orar pelo nosso planeta, por todos esses queridos irmãos sofredores que ainda mantêm-se na resistência do egoísmo, da maldade, trazendo assim para si mesmo grande sofrimento, porque todos nós colheremos aquilo que plantarmos. O espírito é um campo a ser cultivado. Oremos por nós, oremos por todas as casas espíritas, oremos pelo nosso planeta, abraçando num grande gesto de amor e carinho. Muito obrigado a todos e até a próxima, queridos amigos.